Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Tuane Lima e no vídeo de hoje vamos conversar sobre contraindicações para extrações dentárias. Lembrando que esse vídeo, assim como o vídeo de indicações, são apenas diretrizes e não regras absolutas. Cada situação clínica vai depender dos nossos pacientes para avaliar se realmente esse elemento será indicado para sua extração ou não. Então, a nossa aula será referente ao livro de Cirurgia Oral e Maxilofacial Contemporânea, especificamente no capítulo 7, Princípios da Exodontia Simples, aonde terá início na página 101. Então, o que nós temos que ter atenção? Mesmo que um determinado dente apresente um dos requisitos para sua remoção, para sua exodontia, que foi o que a gente falou na aula anterior, né? Mesmo que esse dente apresente alguma daquelas indicações clínicas para sua remoção, nós devemos avaliar se esse dente não tem algum outro fator contraindicando, tá? E esses fatores que nós contraindicamos algum procedimento cirúrgico, como a exodontia especificamente que a gente vai estar falando nessa aula, são fatores que a gente vai separar em dois grupos. Um grupo será contraindicações sistêmicas e outro grupo será contraindicações locais. Então, contraindicações sistêmicas. Nós devemos pensar que qualquer alteração sistêmica vai ser uma contraindicação para eu fazer um procedimento cirúrgico, né, um procedimento invasivo nesse paciente, ok? Lembrando que aqui nós estamos falando de casos de cirurgias eletivas, tá? Então, se o meu paciente ele apresenta uma doença metabólica severa ou descompensada, esse não será o momento que eu vou indicar a sua extração. Então, primeira situação clínica, diabetes. Então, o paciente que ele apresenta uma diabetes branda, né, uma diabetes que está leve ou uma diabetes que está controlada, tá? Ou ele tem uma diabetes que essa diabetes é grave, mas está compensada, a gente pode realizar o procedimento razoavelmente normal, tá? Então, como que a gente vai indicar o razoavelmente normal? Aqui nós vamos lembrar da classificação de ASA, tá? Então, se o paciente é um ASA 1, ASA 2, ASA 3, ok? Nós teremos um vídeo aqui para relembrar vocês sobre essas situações clínicas de ASA, certo? Que é um vídeo falando sobre a Associação Americana de Anestesiologia, indicando, né, o procedimento que esse paciente pode realizar referente às suas alterações sistêmicas, certo? Então, se o meu paciente ele é diabético, tem uma diabetes leve ou uma diabetes compensada, eu vou poder realizar o seu procedimento avaliando ele como um paciente razoavelmente normal, tá? Mas se o meu paciente ele apresenta uma diabetes descontrolada, não é compensada, esse paciente eu não vou fazer o seu procedimento de uma maneira eletiva, tá? Então, situações eletivas nós não vamos remover. Todas as situações clínicas que a gente vai falar aqui, eu tenho que lembrar que essas situações são em casos que o paciente está com a sua alteração sistêmica, tá? De uma maneira descompensada, severa. Então, a gente não vai indicar procedimentos eletivos, certo? Então, primeiro esse paciente tem que fazer o seu tratamento dessa doença, dessa alteração sistêmica, para após a gente fazer o seu tratamento de uma maneira eletiva. Doenças cardíacas. Então, paciente que apresentou qualquer alteração cardíaca severa ou também não controlada, nós devemos adiar a sua cirurgia, tá? Então, nós não vamos fazer nesse momento que o paciente está com a sua alteração, e sim, nós vamos fazer a sua orientação para procurar o seu médico cardiologista, e assim que o paciente estiver sadio, né, saudável sistemicamente, nós vamos fazer o seu tratamento eletivo. Pacientes que apresentam isquemia severa do miocárdio, ou paciente que apresenta angina, aquela dor em região torácica, principalmente quando o paciente passa por algum fator de estresse, tá?
Então, ou o paciente que sofreu um infarto agudo do miocárdio recentemente, há menos de 6 meses, nós também não vamos indicar o seu tratamento eletivo, tá? Claro que se esse paciente necessita de um caso de uma emergência do procedimento, nós vamos realizar dentro de um ambiente hospitalar, ok? Lembrando de todas as situações clínicas que a gente está falando aqui, certo? Então, se é uma cirurgia eletiva, não há necessidade para uma resolução do caso desse paciente com uma urgência, ele vai tratar primeiro essa alteração sistêmica para depois a gente fazer a sua cirurgia. Diferente do caso que esse paciente precisa de uma urgência, de uma emergência dessa extração, nós vamos realizar em ambiente hospitalar. Pacientes que possuem uma hipertensão maligna, então aquele paciente que está com a sua hipertensão muito alterada, muito elevada, nós também devemos avaliar para fazer esse procedimento mais para frente. Por quê? Com essa hipertensão, o paciente tem um maior risco de sangramento persistente, tanto no transcirúrgico, né, ou seja, durante a cirurgia, ou até mesmo no pós-cirúrgico. E claro que com a sua elevação da pressão arterial, ele também tem o risco de ser ocasionado, tá? Ter um acidente vascular cerebral, um acidente vascular encefálico, um AVE ou um AVC, tá? Devido a essa hipertensão. Então, pacientes também possuem arritmias cardíacas não controladas. Também devemos pensar que esse não é o momento da gente indicar a sua cirurgia. Pacientes gestantes. Pacientes gestantes, assim como os demais pacientes, nós temos que ter um cuidado, tá, no momento de realizar o seu procedimento. Então, nós falamos que as contraindicações durante a gestação, elas são relativas. Então, se a paciente necessita, com uma emergência, de realizar um procedimento de uma extração dentária, o período que a gente mais indica é o período do segundo trimestre. Primeiro e terceiro trimestre nós temos que cuidar devido ao uso de muitos medicamentos. Então, muitas literaturas a gente vai ler, né, verificar, que vão falar que o primeiro e terceiro trimestre é muito ruim a paciente ser submetida a procedimentos devido ao anestésico, tá? No primeiro trimestre tem o risco de um aborto, tá? Por causa das contrações uterinas, e o terceiro trimestre até mesmo um parto prematuro. Lembrando, aqui até eu vou indicar as falas de uma colega e amiga minha, a doutora Lilian Passetti, onde a gente ministra aulas juntas de cirurgia, que ela até relata sobre isso. A quantidade do anestésico que nós vamos utilizar é muito pouca para poder ocasionar um parto prematuro, uma contração uterina. Mas o que a gente tem de importante para pensar aqui também? As medicações, né? Então aqui a gente tem que ter um cuidado com as medicações pós-cirúrgicas que eu vou prescrever para esse paciente. Então pense, dependendo da necessidade dessa extração, às vezes só um analgésico, um paracetamol, não será o suficiente para aliviar a dor desta mãe, né? Então, por isso que a gente tem que pensar que gestante, quanto mais a gente conseguir adiar esse procedimento invasivo, melhor, ok? Coagulopatias severas. Então, pacientes que apresentam qualquer alterações de coagulopatia severas, como é um exemplo da hemofilia, tá? Ou alguns distúrbios plaquetários, nós também não vamos indicar a sua extração, ok? Até que a sua coagulopatia seja corrigida. Então, a maioria dos distúrbios graves de sangramento, nós conseguimos controlá-lo pela administração de fatores de coagulação ou até mesmo transfusão de plaquetas. Então, aqui é um assunto que é discutido bastante atualmente, que é referente a parar a medicação de anticoagulante do paciente ou não, tá? Até alguns anos atrás, o indicado era parar a medicação do paciente e fazer o procedimento cirúrgico. Hoje, isso não é mais indicado, tá, pessoal? Pensem comigo, se esse paciente faz uso dessa medicação,
é porque é muito necessário para o seu organismo, tá? Então, se a gente parar o medicamento desse paciente para fazer um procedimento eletivo, um procedimento de uma cirurgia eletiva, o risco dele ter um outro problema sistêmico por parar a sua medicação vai ser maior. Então, nós devemos conversar com o médico hematologista desse paciente para ele avaliar qual medicação será melhor, sem interromper o uso do seu medicamento, tá? Então, ele vai fazer agora a troca da medicação ou alguma suplementação medicamentosa para não parar o uso do anticoagulante do nosso paciente, ok? Lembrando que coagulopatias severas não vamos realizar o procedimento de extrações dentárias nesse momento, até que o paciente tenha uma total recuperação, onde a gente vai poder fazer o procedimento sem ocasionar complicações nesse paciente. Medicamentos. Então, pacientes que tomam variedades de medicamentos, nós temos que ter uma cautela. Então, avaliar pacientes que fazem uso de corticosteroides, pacientes que fazem uso de agentes imunossupressores, bifosfonatos ou até mesmo agentes quimioterápicos, tá? Aqui o bifosfonatos, nós temos que pensar que não são apenas a classificação dos medicamentos bifosfonatos que podem ocasionar uma osteonecrose medicamentosa, tá? Aqui entra em conjunto também anticorpo monoclonal. Então, eu tenho que avaliar os medicamentos que meu paciente faz uso para eu ver se vai ser indicado ou não, tá? Lembrando que bifosfonatos, o tempo de meia-vida desses medicamentos é de 1 década, ou seja, 10 anos, tá? Então, a gente tem que pensar assim que é totalmente contraindicado procedimentos invasivos, exodontias, implantes dentários em pacientes que fazem uso ou fizeram uso recentemente de bifosfonatos e anticorpo monoclonal, tá? Como eu falei para vocês, em alguma literatura vocês podem encontrar paciente fez uso de bifosfonato durante 2 anos, vou pedir para ele parar 6 meses, 2 anos e fazer o procedimento? Vai ter o risco igual, pessoal, tá? Como eu falei para vocês, o tempo de meia-vida desse medicamento é de 10 anos, ou seja, 1 década, tá? Então, mesmo que o paciente fez o uso desse medicamento e já parou há muitos anos, a chance dele ter uma osteonecrose induzida por medicamentos também será muito grande, tá? Então, se o paciente faz o uso dessas medicações, não indicamos procedimentos invasivos. Falamos de alterações sistêmicas, contraindicações sistêmicas, certo? Agora vamos falar de contraindicações locais. Primeira contraindicação local, radioterapia, tá? Lembrando que a radioterapia aqui é a radioterapia na região local onde eu vou realizar o meu procedimento. Então, se a paciente fez uma radioterapia devido ao tumor de mama, se foi apenas a radioterapia sem medicamentos, sem quimioterapia, não vai ter o risco de eu fazer o procedimento e ocasionar uma osteoradionecrose, tá? Agora, se a minha paciente ou o meu paciente fez radioterapia devido a um tumor em região, vamos dizer, como um exemplo, borda lateral de língua à direita, infelizmente ainda no nosso sistema único de saúde, sistema básico de saúde, as radioterapias elas não pegam apenas o local do tumor específico, mas pegam regiões de sombra. Então, vamos supor dessa situação clínica que é um tumor maligno, tá? Um carcinoma espinocelular em região de borda lateral de língua direita. O aparelho da radioterapia vai vir nessa região, então eu vou ter áreas de sombra. Se é em região de borda lateral de língua direita, o meu aparelho vai vir nesta área aqui, então eu vou ter região de sombra, região posterior de mandíbula, tá? Então, elementos nesta região, eu vou contraindicar fazer sua remoção dentária. Porque o que acontece? Pacientes que fazem radioterapia, a área que foi irradiada
vai reduzir a vascularização sanguínea naquela região. Então, pacientes que fizeram radioterapia em região de cabeça e pescoço, por exemplo, se for deste lado aqui, igual eu falei do exemplo de borda lateral de língua, além de pegar a região de área posterior de mandíbula, pode pegar a região de glândula parótida. O paciente vai ter uma hipossalivação, tá? É uma sensação de boca seca também, ele pode relatar uma xerostomia. Então, a quantidade de saliva desse paciente vai reduzir, porque a glândula desse paciente vai estar mais retraída, assim como os vasos sanguíneos nessa área também. E quando a gente faz um procedimento cirúrgico, nós precisamos que tenha um leve sangramento ali na área para fazer o quê? O coágulo, para eu conseguir coaptar essas bordas, formação de coágulo e formar a cicatrização. Se eu tenho um sangramento reduzido desse tecido ósseo, o que pode acontecer? Eu não ter a formação de um coágulo nessa área, ficar essa região exposta e a minha saliva contaminar essa área e eu ter uma necrose desse tecido, porque eu não tive a formação tecidual, não tive uma boa cicatrização, ocasionando uma osteoradionecrose, ok? Doutora, por quanto tempo após a radioterapia eu não posso fazer a extração? Para o resto da nossa vida, tá? Então, se eu estou durante a radioterapia ou após a minha radioterapia, eu não vou poder fazer tratamentos invasivos nessa área que foi irradiada, tá? Como eu falei aqui para vocês, radioterapia em região de cabeça e pescoço. Se o meu paciente fez uma radioterapia em outro local, né, por exemplo, de mama, e não fez uma quimioterapia, isso não vai ser a sua contraindicação, tá? Não é a radioterapia da mama que vai interferir na exodontia, né, em região de face, mas sim radioterapia em região de cabeça e pescoço. A radioterapia também, pessoal, ela é utilizada para outros tratamentos, tá? Até mesmo paciente que às vezes apresenta queloide também pode ter realizado uma radioterapia nessa região da queloide, e se forem regiões de face, né, cabeça e pescoço, a gente também vai contraindicar o seu procedimento de extração dentária, ok? Tumores malignos. O paciente às vezes pode comparecer no consultório apresentando um tumor maligno, tá? Então, um exemplo, um carcinoma espinocelular, um SEC, em região anterior de mandíbula, tá? E eu tô com dente com mobilidade que está dentro desse tumor, dentro dessa lesão. Eu não vou realizar a exodontia desse elemento que está dentro do tumor maligno, tá? Porque o que vai acontecer? Se eu fizer a extração desse elemento, eu posso estar disseminando células malignas e até mesmo semeando uma metástase nesse paciente. Indico isso, pessoal, parece uma bobeira, mas às vezes a gente encontra, tá? Paciente que fizeram implante dentro do tumor maligno, ou até mesmo a exodontia. Então, como eu falei, quando esse paciente fizer o tratamento do tumor, vai ser feito o tratamento desse elemento também. Então, durante a exérese, né, a remoção desse tumor, esse dente também será removido, mas não removê-lo durante o tumor estar ali envolvido ainda. Então, eu não vou ter o tumor e fazer a extração naquele momento. Esse dente ele vai ser eliminado junto com o tumor, tá? Pericoronarite severa. Então, quando eu tenho um paciente que apresenta uma pericoronarite severa, o meu tratamento no primeiro momento será o tratamento conservador, antibiótico terapia, irrigação daquela região, tá? E às vezes o paciente pode ter um terceiro molar superior que está injuriando o tecido mole naquela região de terceiro molar inferior. Então, para aliviar o trauma sobre o tecido mole de dente inferior, às vezes até a remoção do terceiro molar superior pode ser indicada. Lembrando que essas informações que eu estou trazendo para vocês é tudo referente à literatura que eu demonstrei para vocês no início da aula, tá? Então são baseadas em parte científica,
tá? Não só pelo dia a dia, mas tudo isso está referente à literatura científica, certo? Então, se o paciente apresenta essa pericoronarite severa, primeiramente eu vou tratar a sua pericoronarite e logo após o seu tratamento conservador, daí sim nós indicamos a sua extração dentária, tá? Claro que se a pericoronarite desse paciente estiver branda, estiver leve, também eu vou fazer um tratamento prévio e depois eu posso fazer a sua remoção. Mas em hipótese alguma, o paciente vir com a pericoronarite, né, com secreção purulenta naquela área, eu já faço a extração nesse momento, porque eu posso estar disseminando esse processo infeccioso para a região de corrente sanguínea do meu paciente. Aqui é um assunto muito discutido na literatura, né? Vários autores discutem. Abscesso dentoalveolar agudo, faço a remoção ou não? Por que ele entra como contraindicações locais? Em casos que o paciente não consegue ter abertura de boca, né? Então essas imagens que está aparecendo aqui para vocês são imagens de artigos científicos, tá? Então o que a gente observa? Olha como tem um aumento de volume grande nesses pacientes. Então tem bastante edema, né? Já estamos com uma angina nessa região. Então o paciente não consegue ter uma abertura de boca. Então para fazer uma exodontia nesse momento, tem alteração de pH do paciente. O paciente tem muito trismo, dor no local, não consegue ter uma abertura de boca suficiente para fazer a extração. Por isso que é contraindicado. Mas nós vamos fazer o seu tratamento em ambiente hospitalar. Então ele é contraindicado eu realizar dentro do meu consultório, ok? Porque nós precisamos tratar a causa dessa infecção. E às vezes é necessário fazer essa extração, mas claro que tudo isso será dentro de um ambiente hospitalar. Até observe que esse abscesso já está muito extenso. Então não vão ser medicamentos via oral que vão solucionar essa situação clínica. Então aqui é uma emergência, região de via aérea superior desse meu paciente, né, as vias aéreas desse meu paciente já estão comprometidas e a gente consegue observar que até a região de mediastino também já está comprometido. Então esse paciente urgentemente, ele é uma emergência, então imediatamente esse paciente tem que ir para o ambiente hospitalar para a gente fazer o seu tratamento de antibiótico terapia endovenosa, tá? E assim a gente pode fazer a sua remoção, a sua extração dentária. Não em consultório, tá? No consultório ele é uma contraindicação porque a gente não vai conseguir atuar numa situação clínica. E aqui é uma emergência na odontologia. Tem que ser tratado em ambiente hospitalar, ok? Certo, pessoal? Espero que tenham gostado dessa aula. Foi uma aula breve para a gente falar sobre as contraindicações. Lembrando que todas as alterações sistêmicas do meu paciente, quando elas estão severas ou descompensadas, vai ser contraindicado eu realizar um tratamento eletivo, ok? Sendo o paciente necessário fazer o tratamento sistêmico previamente com a sua equipe médica e depois fazer a extração dentária de uma maneira eletiva. Até breve, pessoal!